Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Café com Ações, um giro de notícias e informações sobre economia e bolsa de valores. Saúde a todos! O Café com Ações foi criado para a gente se atualizar com as coisas mais importantes que surgem de informações, de conteúdos sobre economia e bolsa de valores. Há uma profusão muito grande, eu diria que é quase uma tsunami diária de informações nas mídias e nas redes sociais, na internet como um todo. A gente precisa ter senso crítico, nem tudo que sai nesses universos, nesses ambientes, são dignos de credibilidade, nem tudo é corretamente interpretado, há muita informação contraditória, desconexa e há muita produção de conteúdo também absolutamente irrelevante. Então temos que separar o joio do trigo, ter senso crítico, nos afastar do ruído. Há muita informação, muito ruído, isso gera o quê? Uma dispersão de atenção, uma dispersão de energia. A gente acaba perdendo o foco e a concentração. O investidor, ele precisa ter foco e concentração. Tudo que dificulta isso deve ser afastado. Costumo fazer isso com bastante frequência. Então eu me concentro e foco nas coisas que realmente poderão influenciar as minhas decisões enquanto investidor, as minhas estratégias. O Café com Ações foi criado com essa finalidade, da gente mostrar um pouco esse modus operandi que eu faço e de alguma forma isso influenciar vocês na melhor leitura desse excesso de informações, procurando efetivamente separar o que é relevante do que não é. Meu nome é Cláudio Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, criador do canal Viver de Renda e agora também do Café com Ações. Nos acompanhe no YouTube e nos siga também no Instagram o Viver de Renda canal. Sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Toda a minha trajetória foi prestando serviços para grandes empresas do Brasil, do exterior. Essa vivência do mundo corporativo acabou me ajudando muito quando eu decidi, em 2006, começar a investir na Bolsa de Valores. Quando a gente vai investir na Bolsa, a gente está investindo em empresas. Portanto, a gente precisa entender a dinâmica empresarial, como a economia influencia as decisões das empresas, como elas se comportam nas suas estratégias, no seu planejamento estratégico. Tudo isso é importante. E para essa semana eu comecei a separar algumas informações aqui que eu julguei interessante para a gente estar no nosso radar. Quem acompanha os nossos vídeos desde o início do ano vão se recordar de que quando a gente bateu os 125 mil na Bolsa de Valores brasileira, no dia 8 de janeiro, a gente atingiu uma nova máxima histórica, 125 mil. Nessa semana eu comecei a dizer, olha, vamos ligar o sinal de alerta. Está muito mais próximo uma realização de lucros na Bolsa do que a continuidade da alta. E muitas pessoas ficaram questionando, como é que você está afirmando isso? É apenas uma questão de lógica, é apenas uma questão de experiência. Como eu vou fazer 15 anos, eu vejo esse filme se repetindo ao longo desses anos todos. Então a gente estava vindo de uma alta de 93 mil pontos no final de setembro de 2020 e subimos a ladeira na quinta marcha sem parar. Então o que acontece? Depois de um período muito amplo de crescimento, de valorização da Bolsa, das ações, chega uma hora que os investidores querem realizar o lucro, querem vender suas ações e assim colocar o dinheiro no bolso. Além disso, há aquele momento onde você começa a se questionar se realmente a economia está nesse voo de cruzeiro ou se existem nuvens e períodos de turbulência pela frente. Então foi essa análise que me fez entender que nós estávamos muito mais próximos de uma realização do que de um período de continuidade de alta. Então isso foi a tônica do que a gente começou a falar logo assim que a gente conseguiu cruzar essa linha, né, dos 125 mil pontos, que foi a nova máxima histórica da Bolsa de Valores. E o que me chamou a atenção é que nós começamos a realizar os lucros aqui no Brasil, começou a ter uma correção na Bolsa de Valores, mas, por outro lado, no mundo não havia ainda começado uma realização de lucros nas bolsas, né? E isso a gente começou a ver na semana que passou. É importante se dizer também que o Bank of America, que é um dos principais bancos americanos,
divulgou um relatório dizendo que estávamos assistindo o último estágio de um processo de início de correção. Então, esse foi um alerta dado pelo Bank of America. Os estrategistas alegaram que havia um avanço extremo em Wall Street, que havia recordes de valorização de ações e que isso estava sendo embalado, obviamente, pelos fortes estímulos governamentais nos Estados Unidos e que isso estava formando uma espécie de bolha nos preços dos ativos. Desse modo, eles julgavam que uma correção aconteceria em breve. Esse foi o alerta que o Bank of America deu com relação ao momento da Bolsa Americana. E isso acaba, de alguma forma, reforçando essa ideia de que a gente também precisava estar com atenção, com o nosso radar ligado ao que iria acontecer lá fora. E agora a gente está vendo aí essa combinação, né, de talvez o início de um ajuste lá fora e aqui já está acontecendo um ajuste. É um momento de atenção, né? Perderemos a tendência de alta na Bolsa de Valor em 2021 de forma alguma. Todas as previsões para as bolsas mundiais é de tendência de alta para este ano. Apenas, diante da alta que aconteceu de outubro para cá, é um momento de correção. É um momento de correção aqui, é um momento de correção lá fora. Isso é normal e isso vai acontecer agora. A gente vai assistir esse filme acontecendo provavelmente nos meses de fevereiro, março e abril. Um período aí de correção e talvez um período de lateralização. Então estejam preparados para entender este novo momento que a gente já está vivendo, não vai viver não, já está vivendo nele, entendeu? É importante entender isso. Mais uma informação que eu trouxe, que saiu no canal Bloomberg, um estudo que foi feito, né, nos Estados Unidos, se questionou sobre o crescimento das bolsas nos governos democratas e republicanos. Como é que as bolsas se comportavam nesses períodos. E sempre a gente às vezes acaba sendo precipitado e dizendo que provavelmente o crescimento na época republicana será maior do que os democratas, porque os republicanos são mais pró-mercado do que os democratas. São ideias, vamos dizer assim, preconcebidas e que às vezes, e esse estudo veio mostrar, que quando você vai olhar os fatos, a realidade é diferente. Então, e aí fica assim, o que fazer, né, com relação à Bolsa Americana? E aí, na dúvida, fique sempre com Warren Buffett, a primeira colocação que a gente tira. Ele diz que você não deve apostar jamais contra a América, porque a América sempre vai crescer. Então, pegando um retrospecto, né, do Standard & Poor's 500, ou seja, o indicador que tem as maiores empresas dos Estados Unidos nos últimos 70 anos, numa assembleia que a Berkshire Hathaway fez em 2020, ele tinha dito sobre a questão da recuperação da economia. Ele disse, olha, nunca aposte contra a América, o Warren Buffett falou, né? E isso fica muito claro quando a gente olha esse retrospecto da Standard & Poor's 500. Quando você percebe os governos, né, desde o Dwight Eisenhower em 1953 até o Donald Trump em 2021, né, o que é que a gente vê? O governo do Eisenhower cresceu, o índice Standard & Poor's 500 cresceu 70,7% do seu primeiro governo. No seu segundo governo, 34,3%. No John Kennedy, no primeiro governo, do primeiro período, né, do Kennedy e do Johnson, porque o Kennedy foi assassinado, cresceu a economia 44,3%. Depois, no governo Johnson, 17,4%. Com o Nixon cresceu 16,8%, no segundo governo Nixon teve uma retração de 13%, com o Carter cresceu 27,9%, com o Reagan no primeiro governo 30,1% de crescimento, no segundo governo 67,3% de crescimento, no George Bush 51,2%, com Bill Clinton 79,2% de crescimento no primeiro governo do Clinton, no primeiro mandato. No segundo mandato cresceu 72,9%. Veja que o governo Clinton foi excelente para a economia, né? Candidato democrata, né?
Depois, no governo Bush, tivemos retração, no primeiro governo do George Bush, 12,5%, de 2001 a 2005, e uma segunda retração de 2005 a 2009, lembrando aí que foi 31,5% de retração, lembrando aí que foi estouro da crise dos mercados subprimes americanos de 2007 e 2008. Né? Depois no Barack Obama, 84,5%. Veja que no primeiro governo Obama foi o maior crescimento de toda a história dos Estados Unidos, 84,5% no Obama 1, vamos dizer assim. No segundo mandato do Obama, 52,9%. E no Trump, 46,2%. Então veja que o Trump, embora toda a propaganda que ele fizesse, né, de que tinha sido um governo excelente para o capitalismo americano, ele cresceu menos que os 2 anos do Obama. Obama no primeiro mandato 84,5%, no segundo mandato 52,9%. E também ficou atrás do governo Clinton, né? O primeiro governo Clinton 79,2%, o segundo governo 72,9%. De qualquer sorte, o que fica claro quando a gente olha esse gráfico da Standard & Poor's 500, que é exatamente uma média, é como se fosse um Ibovespa, né? É como se fosse uma média das 500 maiores empresas. Então, o que a gente percebe olhando o índice de crescimento do Standard & Poor's 500 é que a América realmente, o Warren Buffett tem razão, nunca aposte contra a América, porque a tendência da América é crescer. E iniciamos essa semana comentando sobre esse estudo, porque é importante que a gente inclua na nossa estratégia de investimento o olhar para a economia americana e para a Bolsa dos Estados Unidos. Eu estou fazendo isso e recomendo que vocês também façam. É um momento de olharmos para o mercado americano, para o momento que eles estão vivendo, início de um novo ciclo de um governo democrata e com muitas expectativas. E um momento que casa também com o período de recuperação após o desastre, né, na economia por conta da pandemia. Então temos aí uma série de sinais positivos. O Goldman Sachs fez um estudo recente fazendo uma projeção de que o Standard & Poor's pode crescer no mínimo em torno de 35% este ano. Então, o Standard & Poor's 500. Né? Então, vamos estar atentos ao mercado americano e porque, além disso, investir em ações americanas, você faz uma proteção com possíveis tropeços da economia brasileira. Você investe num mercado mais sólido, mais robusto, com empresas com muito mais potencial de crescimento do que as brasileiras e um mercado que não sofre tanto com os problemas e desajustes da política no país. Então, vemos com bons olhos, sim, essa estratégia. Estou analisando o mercado americano, estou analisando a Bolsa Americana e acredito que seja uma estratégia, até porque você tem como, além da ação da empresa, você tem o dólar como referência, é uma forma de você criar um sistema de proteção aos seus investimentos também no Brasil. Ter um pé no Brasil, mas também ter um pé nos Estados Unidos. É o que eu acredito e é o que eu aconselho, né? Então, fica aí para vocês refletirem sobre essa ideia também para montar a sua estratégia de investimento para 2021. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.